Aula 07, Organização do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, Introdução ao tema e cuidado com a legislação aplicável. A aula trata da organização do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina no contexto do concurso para o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, área de controle externo da administração pública, pós-edital de 2026. Um ponto inicial importante é que a aula informa que a Resolução 300 de 2026 deve ser desconsiderada para o estudo do edital, porque foi publicada em 6 de fevereiro de 2026, mas entrou em vigor apenas em 1º de abril de 2026, enquanto o edital do concurso foi publicado em 24 de fevereiro de 2026. A regra indicada na aula é que a legislação de referência considerada como objeto do concurso é aquela vigente na data de publicação do edital. Para a prova, esse detalhe pode ser explorado em questões que tentem misturar regras anteriores com regras novas. A orientação de estudo, portanto, é trabalhar com a lei orgânica e com o regimento interno vigentes na data do edital, conforme a aula, sem aplicar as mudanças posteriores da Resolução 300 de 2026. Sede, jurisdição e composição do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. O Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina tem sede na cidade de Florianópolis, possui quadro próprio de pessoal e exerce jurisdição em todo o território do Estado de Santa Catarina. Em sentido técnico, o tribunal é composto por 7 conselheiros. Esta é uma das informações mais importantes para a prova, porque a banca pode tentar afirmar que o tribunal é composto por conselheiros, auditórias, membros do Ministério Público de Contas e servidores. Essa afirmação deve ser tratada com cuidado. Quando se fala no tribunal como órgão deliberativo, a composição é formada apenas pelos 7 conselheiros. Os auditórias, os membros do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas e os servidores integram a estrutura organizacional ou atuam junto ao tribunal, mas não compõem o tribunal propriamente dito no sentido técnico de órgão deliberativo. Em linguagem simples, o tribunal, como Corte de Contas, é formado pelos 7 conselheiros. A estrutura do tribunal, em sentido amplo, é que inclui outros órgãos e agentes. Essa distinção é muito cobrável. Uma questão pode dizer que o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina se compõe de 9 conselheiros, ou que se compõe de 7 conselheiros e 5 auditórias. A resposta correta é que o tribunal se compõe de 7 conselheiros. Outra questão pode dizer que o Ministério Público de Contas compõe o tribunal como membro julgador. Essa formulação também deve ser rejeitada. O Ministério Público de Contas funciona junto ao tribunal, mas não integra a composição do tribunal enquanto órgão deliberativo. Estrutura organizacional do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Considerando o tribunal em sentido amplo, a estrutura organizacional é composta por órgãos deliberativos, órgãos de administração superior, órgão especial e órgãos auxiliares. Os órgãos deliberativos são o plenário e as câmaras. O plenário é o órgão máximo de deliberação. As câmaras funcionam como órgãos fracionários, formados para julgar determinadas matérias e dar maior eficiência à atividade decisória. Os órgãos de administração superior são a presidência, a vice-presidência e a corregedoria geral. Eles não devem ser confundidos com órgãos deliberativos. A presidência dirige o tribunal e representa a corte. A vice-presidência substitui o presidente e preside da primeira câmara. A corregedoria geral exerce função de fiscalização interna, disciplina, inspeção, correição e acompanhamento do funcionamento institucional. O órgão especial é o corpo de auditórias, também chamados de conselheiros substitutos. Embora a aula use a expressão auditórias, ela observa que a expressão conselheiro substituto é amplamente consagrada. Para a prova, o candidato deve reconhecer as duas nomenclaturas. Os órgãos auxiliares são órgãos de controle, órgãos de consultoria e controle, órgãos de assessoria e órgãos de apoio técnico e administrativo. Esses órgãos são integrados por servidores do quadro de pessoal do tribunal e dão suporte à atividade técnica, administrativa e institucional da Corte. Também funciona junto ao tribunal o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, conhecido como Ministério Público de Contas. A aula destaca que o Supremo Tribunal Federal reconheceu ser inconstitucional norma estadual que confira autonomia administrativa e orçamentária ao Ministério Público Estadual junto ao Tribunal de Contas. Assim, o Ministério Público de Contas possui independência funcional de seus membros, mas não possui autonomia administrativa e orçamentária própria em relação ao Tribunal de Contas. Para a Fundação Getúlio Vargas, a pegadinha provável está na diferença entre independência funcional e autonomia administrativa. A independência funcional dos membros do Ministério Público de Contas permanece. A autonomia administrativa e orçamentária própria, em relação ao Tribunal de Contas, não permanece. O Ministério Público de Contas funciona na intimidade estrutural do Tribunal de Contas e recebe apoio administrativo e de pessoal do próprio tribunal. Plenário do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. O plenário é o órgão máximo do tribunal. Suas atribuições são exercidas mediante deliberação, ou seja, por votação dos seus membros. Como o tribunal é composto por 7 conselheiros, o plenário representa a reunião desses conselheiros no exercício da função deliberativa principal da Corte. A ideia central para memorizar é que o plenário cuida das matérias mais relevantes, das matérias de uniformização, das matérias normativas, das matérias estratégicas e das matérias ligadas à autonomia institucional do tribunal. O plenário delibera sobre parecer prévio relativo às contas do governador e às contas dos prefeitos municipais. Esse ponto exige cuidado, porque há uma aparente contradição no regimento interno.
A aula explica que, para fins literais de prova, o plenário delibera sobre o parecer prévio relativo às contas que o prefeito municipal prestará anualmente à Câmara Municipal, enquanto as câmaras emitem parecer prévio sobre as contas municipais. A expressão contas municipais não é tecnicamente perfeita, porque as contas pertencem ao titular, ou seja, ao prefeito. Porém, para prova literal, é preciso guardar as expressões tal como aparecem. O plenário também delibera sobre solicitação de pronunciamento conclusivo feita por comissão da Assembleia Legislativa. Essa competência revela a ligação entre a Corte de Contas e o Poder Legislativo no exercício do controle externo. Outra função central do plenário é uniformizar os entendimentos do tribunal. Por isso, compete ao plenário decidir conflitos de competência entre câmaras ou entre relatores, processar uniformização de decisões, aprovar e alterar o regimento interno, elaborar resoluções, instruções normativas, decisões normativas e outros atos necessários ao cumprimento da lei orgânica e das leis relacionadas às matérias de competência da Corte. Também compete ao plenário editar enunciados de súmula da jurisprudência do tribunal e emitir notas técnicas. O plenário também é competente para tratar de incidentes de inconstitucionalidade. Aqui aparece a ideia de reserva de plenário. Em uma prova, pode-se afirmar que uma Câmara decidiria sozinha uma arguição de inconstitucionalidade de ato normativo. Essa afirmação deve ser vista com desconfiança, pois a competência indicada na aula pertence ao plenário. O plenário exerce competências ligadas à autonomia institucional do tribunal. Ele elege o presidente, o vice-presidente, o corregedor-geral, os presidentes das câmaras e os supervisors da ouvidoria e do Instituto de Contas. Também aprova a lista tríplice dos auditórias ou conselheiros substitutos e dos membros do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas para preenchimento de cargo de conselheiro. Nas matérias estratégicas e de planejamento, compete ao plenário aprovar a proposta das dotações orçamentárias destinadas ao tribunal, que deverá integrar o projeto de lei orçamentária anual. Também aprova as propostas que o tribunal deve encaminhar ao Poder Executivo relativas ao Plano Plurianual, à Lei de Diretrizes Orçamentárias e à Lei Orçamentária Anual. Além disso, aprova a programação de auditoria. O plenário decide dúvidas suscitadas na aplicação do regimento interno, aprecia matérias administrativas que lhe forem submetidas pelo presidente e julga recursos interpostos contra decisões e atos administrativos do presidente. Também delibera sobre a constituição e extinção de câmaras, sobre a suspensão de seu funcionamento, sobre a colocação temporária em recesso, sobre a alteração de composição das câmaras e sobre a autorização de transferência ou permuta de julgadores. Para transformar o quadro da aula em texto contínuo, podemos dizer que o plenário é composto por 7 conselheiros, pode dividir-se em câmaras por decisão da maioria absoluta de seus membros, delibera sobre parecer prévio das contas do governador e dos prefeitos, pedido de pronunciamento conclusivo da Assembleia Legislativa, apreciação de constitucionalidade de ato normativo, uniformização de decisões, denúncias e representações, consultas sobre matéria de competência do tribunal, súmulas de jurisprudência, eleição dos membros do corpo diretivo e aprovação de listas tríplices para vaga de conselheiro. Além disso, atua em temas estratégicos e de planejamento, resolve conflitos entre câmaras, aprecia questões administrativas submetidas pelo presidente e decide dúvidas relativas ao regimento interno. O ponto mais cobrável é a separação entre competências do plenário e competências das câmaras. A banca pode trocar uma pela outra. Quando a matéria envolve uniformização, regimento, súmula, incidente de inconstitucionalidade, lista tríplice para conselheiro, eleição da direção, proposta orçamentária e temas estratégicos, a tendência é associá-la ao plenário. Câmaras do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. O plenário pode se dividir em câmaras mediante deliberação da maioria absoluta de seus membros, conforme a lei orgânica. A aula observa que o regimento interno menciona a maioria dos membros, mas a lei orgânica utiliza a expressão maioria absoluta. Em prova, deve prevalecer o cuidado com a literalidade da norma indicada no edital e com o que a aula destaca como relevante. Cada câmara é composta por 3 conselheiros escolhidos pelo Tribunal Pleno. Como há 7 conselheiros no tribunal, 2 câmaras com 3 conselheiros cada totalizam 6 conselheiros. O conselheiro que não participa das câmaras é o presidente do tribunal. Portanto, o presidente do Tribunal de Contas não participa das câmaras. Essa é uma informação típica de questão objetiva. A composição das câmaras vale por 2 anos. Os membros são reconduzidos automaticamente por igual período, salvo deliberação do plenário com antecedência mínima de 90 dias antes do final do período. O plenário pode autorizar permuta de conselheiros de uma câmara para outra e também transferência em caso de vacância. O conselheiro transferido leva consigo os processos que lhe foram distribuídos. O conselheiro substituto atua em caráter permanente junto à Câmara para a qual for designado pelo presidente do tribunal. Também funciona junto a cada Câmara um representante do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. Assim, toda Câmara possui a presença institucional de conselheiro substituto e de membro do Ministério Público de Contas. A primeira Câmara é presidida pelo vice-presidente do tribunal. A segunda Câmara é presidida pelo corregedor-geral. Em caso de falta ou impedimento dos presidentes das câmaras, eles são substituídos pelo conselheiro mais antigo em cada Câmara. A competência das câmaras envolve matérias específicas ou matérias definidas pelo plenário. As câmaras deliberam sobre prestação e tomada de contas em hipóteses delimitadas. A primeira hipótese ocorre quando o relator acolhe em seu voto as conclusões coincidentes dos pareceres do titular da unidade técnica e do representante do Ministério Público.
A segunda hipótese ocorre quando as conclusões dos pareceres, quinus aduntos ou não contêm manifestação pela irregularidade, e o relator conclui pela regularidade ou pela regularidade com ressalva. As câmaras também deliberam sobre inspeções, auditorias e outras matérias relacionadas à fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. Deliberam ainda sobre atos de admissão de pessoal da administração direta e indireta estadual ou municipal e sobre concessões de aposentadorias, reformas, pensões e transferência para a reserva. Outro ponto relevante é que o regimento menciona a emissão de parecer prévio das contas municipais pelas câmaras. A aula alerta que essa expressão é tecnicamente inadequada, pois as contas são do prefeito. Mesmo assim, para prova, deve-se conhecer a literalidade. O plenário delibera sobre o parecer prévio relativo às contas que o prefeito prestará anualmente à Câmara Municipal. As câmaras emitem parecer prévio das contas municipais, conforme o texto regimental mencionado. As câmaras também julgam recursos de reexame, reconsideração, embargos de declaração e agravo opostos às suas próprias deliberações. Além disso, apreciam questões submetidas pelo presidente do tribunal. Todavia, processos de competência das câmaras podem ser encaminhados ao plenário quando a relevância da matéria recomendar esse procedimento. O presidente de cada câmara possui atribuições processuais. Ele convoca sessões extraordinárias da Câmara, relata processos, profere votos, resolve questões de ordem, decide requerimentos e pedidos de sustentação oral, convoca auditor na ausência de conselheiro, assina acórdãos e decisões da Câmara e encaminha ao presidente do tribunal os assuntos que sejam de competência da presidência ou do plenário. Em forma de transcript das tabelas, a Câmara é composta por 3 conselheiros, tem mandato de 2 anos com recondução automática salvo decisão do Pleno, não conta com a participação do presidente do tribunal, tem a primeira Câmara presidida pelo vice-presidente e a segunda Câmara presidida pelo corregedor-geral. Suas deliberações envolvem contas em hipóteses de menor controvérsia, auditorias, inspeções, atos de pessoal, benefícios previdenciários e militares, parecer prévio das contas municipais e recursos contra suas próprias decisões. Para a Fundação Getúlio Vargas, os pontos de atenção são estes. O presidente do tribunal não participa das câmaras. A primeira câmara é presidida pelo vice-presidente. A segunda câmara é presidida pelo corregedor-geral. Cada câmara tem 3 conselheiros. A composição vale por 2 anos. A recondução é automática, salvo deliberação do Pleno no prazo indicado. O conselheiro transferido leva seus processos. A competência das câmaras pode ser deslocada ao plenário se a relevância recomendar. Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Entre os membros do plenário, 3 são escolhidos para funções específicas de direção e administração superior. Esses cargos são presidente, vice-presidente e corregedor-geral. O presidente dirige o plenário do tribunal. Em suas ausências e impedimentos por licença, férias ou outro afastamento legal, é substituído pelo vice-presidente. Na ausência ou impedimento do vice-presidente, o presidente é substituído pelo corregedor-geral. A função do presidente pode ser compreendida como a de representar a corte e fazer o tribunal funcionar. Ele dirige os trabalhos, superintende a ordem e a disciplina, representa o tribunal perante os poderes da União, dos estados e dos municípios e também judicialmente, na forma da Constituição. O presidente assina deliberações do plenário, autoriza despesas, expede ordens de pagamento, cumpre e faz cumprir as decisões do plenário e exerce várias atribuições administrativas. Segundo o regimento interno, compete ao presidente dirigir os trabalhos e superintender a ordem e a disciplina do tribunal. Compete também representar o tribunal perante os poderes da União, dos estados e dos municípios, inclusive judicialmente. Compete nomear os conselheiros escolhidos pela Assembleia Legislativa e dar posse aos conselheiros, auditórias e membros do Ministério Público de Contas. Compete conceder aposentadoria, licença, férias e outros afastamentos a conselheiros, auditórias e membros do Ministério Público de Contas. Compete nomear e dar posse aos servidores do quadro de pessoal do tribunal e expedir atos de promoção, licença, exoneração, remoção e aposentadoria. Compete movimentar, diretamente ou por delegação, as dotações e créditos adicionais do tribunal. Compete encaminhar ao Poder Legislativo proposta de fixação de vencimentos dos conselheiros, auditórias e membros do Ministério Público de Contas. Compete encaminhar ao Poder Legislativo proposta de criação, transformação e extinção de cargos e funções do quadro de pessoal do tribunal, bem como de fixação da respectiva remuneração. Compete ainda encaminhar ao governador do Estado, em caso de vacância do cargo de Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, a lista tríplice para a escolha do Procurador-Geral. A competência de encaminhar a lista tríplice do Procurador-Geral do Ministério Público de Contas merece atenção. A lista é elaborada pelos membros do Ministério Público de Contas, mas é encaminhada ao governador pelo presidente do tribunal. O governador escolhe e nomeia o procurador-geral. A banca pode confundir quem elabora, quem encaminha e quem nomeia. O presidente também possui competências relacionadas ao controle externo. Ele convoca sessões do tribunal, preside sessões plenárias, profere voto de desempate quando necessário, resolve questões de ordem, decide requerimentos e convoca auditor para substituir conselheiro. Também pode expedir atos normativos, como regulamentos, instruções normativas e portarias, para o cumprimento da legislação. Algumas competências do presidente podem ser delegadas. Ele pode delegar a autorização de fornecimento de cópia de peça processual, a juntada de documentos, a prorrogação de prazos fixados em decisão do plenário e das câmaras e a expedição de certidões.
Pode delegar atos relativos a servidores, como dar posse, decidir lotação e cessão e expedir atos de exoneração, dispensa, aposentadoria e outros atos funcionais. Pode delegar a movimentação de recursos orçamentários e financeiros, a autorização de despesas e a expedição de ordens de pagamento. Pode delegar a constituição de comissões e grupos de trabalho para estudos de interesse do tribunal. Por outro lado, nem toda competência do presidente é delegável. Em questão de prova, se a afirmação disser que todas as competências são indelegáveis, estará errada. Se disser que todas são delegáveis, também será perigosa. O correto é reconhecer que há competências delegáveis expressamente indicadas. Em caráter excepcional e havendo urgência, o presidente pode decidir matéria administrativa da competência do Tribunal Pleno, mas deve submeter o ato à homologação do plenário em sessão administrativa a ser realizada em até 8 dias. Esta é uma exceção importante. A Fundação Getúlio Vargas pode cobrar a combinação de excepcionalidade, urgência e homologação em até 8 dias. O presidente também pode instaurar inquérito, de ofício ou a requerimento, para apurar fatos e identificar responsáveis por atos que atentem direta ou indiretamente contra a integridade física ou imaterial do tribunal, de seus membros ou servidores, em razão do exercício das funções. A finalidade é subsidiar medidas administrativas, controladoras ou judiciais. Esse inquérito pode ser conduzido pelo próprio presidente, que também pode delegar a atribuição a outro conselheiro ou designar conselheiros para auxiliá-lo. Vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. O vice-presidente substitui o presidente em suas ausências e impedimentos por licença, férias ou outro afastamento legal. Também sucede o presidente quando a vacância ocorrer nos 60 dias anteriores ao término do mandato. Essa regra é muito importante, porque a regra geral, em caso de vacância, é a realização de nova eleição para mandato tampão. A exceção ocorre quando a vacância do cargo de presidente se dá nos 60 dias anteriores ao término do mandato. Nessa hipótese, o vice-presidente assume pelo período restante. O vice-presidente preside a primeira Câmara. Também supervisiona a edição da revista do Tribunal ou de publicações do Tribunal de Contas. Colabora com o presidente quando solicitado. Assina, na condição de relator, as decisões prolatadas em processos relatados por auditor. Exerce ainda atribuições que lhe forem delegadas. A substituição do presidente segue uma ordem simples. Primeiro, o vice-presidente. Se o vice-presidente estiver ausente ou impedido, entra o corregedor-geral. Na falta do vice-presidente para a função de assinar decisões em processos relatados por auditor, a aula observa que essa competência pode recair sobre o corregedor-geral quando ele substituir a presidência. Corregedor-geral do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. O corregedor-geral é o órgão de administração superior voltado à disciplina, à fiscalização interna, à correição e à inspeção. Em linguagem de prova, a Corregedoria-Geral cuida do funcionamento interno e da regularidade da atuação dos órgãos, servidores, auditórias e conselheiros. O Corregedor-Geral realiza correições e inspeções nas atividades dos órgãos do tribunal, dos servidores, dos auditórias e dos conselheiros. Nessas correições e inspeções, verifica especialmente a adequada distribuição dos processos, a observância de prazos legais e regimentais, a uniformidade das decisões do tribunal, a qualidade dos resultados dos processos e procedimentos institucionais, o desempenho de servidores, auditórias e conselheiros segundo critérios de avaliação institucional e o atingimento das metas institucionais. O Corregedor-Geral instaura e preside processo administrativo disciplinar contra conselheiro, auditor e servidor, com ou sem sindicância prévia. Também propõe medidas de racionalização e otimização dos serviços dos órgãos auxiliares do tribunal e providências voltadas à celeridade na tramitação de processos. Compete ao Corregedor-Geral receber e processar reclamações e representações formuladas contra conselheiros, auditórias e servidores do tribunal. Também exerce a supervisão dos serviços de controle interno do tribunal. Recebe e decide pedidos de providências formulados à Corregedoria-Geral. Pode requisitar ao presidente servidores, materiais e providências necessárias ao desempenho de suas funções. Deve apresentar ao plenário, até a última sessão do mês de março do ano subsequente, relatório das atividades da Corregedoria-Geral relativas ao exercício anterior. Também exerce outras atribuições que lhe forem delegadas. Em suas ausências e impedimentos, o Corregedor-Geral é substituído pelo conselheiro mais antigo em exercício no tribunal. Esta é uma informação de memorização objetiva. Eleição do presidente, do vice-presidente e do corregedor-geral. O presidente, o vice-presidente e o corregedor-geral são eleitos pelos conselheiros, para mandato de 2 anos, permitida a reeleição apenas por um período de igual duração. A eleição é feita pelos conselheiros titulares. Os auditórias ou conselheiros substitutos, mesmo quando estiverem substituindo o conselheiro, não participam da votação. Os conselheiros titulares podem participar das eleições mesmo se estiverem em gozo de licença, férias ou outro afastamento legal. A eleição ordinária ocorre em sessão extraordinária na segunda quinzena do mês de setembro. Exige a presença mínima de 5 conselheiros, inclusive aquele que presidir o ato. Se não houver quórum, convoca-se sessão extraordinária para o dia útil seguinte, repetindo-se o procedimento se necessário. Em caso de vaga eventual, a eleição deve ser realizada no prazo de 15 dias após a ocorrência da vaga, com o mesmo quórum. A posse, nesse caso, ocorre na mesma sessão. O eleito para a vaga antes do término do mandato exerce apenas o período restante, ou seja, exerce mandato tampão. A ordem da eleição é presidente, depois vice-presidente e, por fim, corregedor-geral.
Essa ordem é muito importante para a questão literal. O procedimento de votação segue a antiguidade. O conselheiro que preside a sessão chama os conselheiros pela ordem de antiguidade para pronunciarem seus votos. O conselheiro ausente pode enviar seu voto, que será lido pelo presidente da sessão também segundo a ordem de antiguidade. Em primeiro escrutínio, considera-se eleito o conselheiro que obtiver a maioria dos votos. Se ninguém alcançar a maioria, há segundo escrutínio, no qual são elegíveis apenas os 2 conselheiros mais votados. Se mesmo assim nenhum obtiver a maioria absoluta dos votos, proclama-se eleito, entre os 2, o mais votado. Em caso de empate, proclama-se eleito o mais antigo no cargo. A aula alerta para uma inconsistência do regimento interno, porque ele fala em maioria absoluta no segundo escrutínio, mas depois prevê solução se ninguém alcançar essa maioria. Para a prova, é prudente guardar a literalidade. Primeiro escrutínio com maioria dos votos. Segundo escrutínio entre os 2 mais votados. Se não houver maioria absoluta, elege-se o mais votado. Havendo empate, o mais antigo. A posse do presidente, do vice-presidente e do corregedor-geral ocorre na primeira quinzena do mês de fevereiro que sucede à eleição. Como a eleição ordinária ocorre em setembro, a posse ocorre no fevereiro seguinte. Para a Fundação Getúlio Vargas, os pontos de maior risco são estes. Mandato de 2 anos. Reeleição permitida apenas por um período de igual duração. Eleição na segunda quinzena de setembro. Quórum mínimo de 5 conselheiros titulares. Participação apenas de conselheiros titulares. Ordem de eleição começando pelo presidente, depois vice-presidente, depois corregedor-geral. Posse na primeira quinzena de fevereiro seguinte. Vacância com eleição em até 15 dias. Exceção da vacância nos 60 dias finais do mandato do presidente, quando o vice-presidente assume pelo restante. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Os conselheiros são os integrantes do tribunal propriamente dito. O Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina possui 7 conselheiros. A escolha dos conselheiros segue regras inspiradas no modelo constitucional dos tribunais de contas, com aplicação do princípio da simetria em relação ao Tribunal de Contas da União. Os requisitos para ser conselheiro são ser brasileiro, ter mais de 35 anos e menos de 70 anos de idade, possuir idoneidade moral e reputação ilibada, ter notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros ou de administração pública e contar com mais de 10 anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional que exija esses conhecimentos. A idade máxima merece atenção. A Constituição do Estado de Santa Catarina e a Lei Orgânica ainda mencionavam 65 anos, mas a aula destaca que essa regra está desatualizada em razão da Emenda Constitucional 122 de 2022, que alterou a idade máxima para ingresso como ministro do Tribunal de Contas da União para 70 anos. Pela simetria, aplicasse o limite de 70 anos aos demais tribunais de contas. A escolha dos conselheiros divide-se entre a Assembleia Legislativa e o governador do Estado. 4 conselheiros são escolhidos pela Assembleia Legislativa. 3 conselheiros são escolhidos pelo governador do Estado, com aprovação da Assembleia Legislativa. Entre os 3 escolhidos pelo governador, um é de livre escolha, um vem alternadamente dentre auditórias ou conselheiros substitutos, e um vem alternadamente dentre membros do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, indicados em lista tríplice pelo Tribunal, segundo critérios de antiguidade e merecimento. A nomeação também possui detalhe relevante. Os conselheiros escolhidos pelo governador são nomeados pelo próprio governador. Os conselheiros escolhidos pela Assembleia Legislativa são nomeados pelo presidente do Tribunal de Contas. Esse é um ponto típico de pegadinha, porque no âmbito federal todos os ministros do Tribunal de Contas da União são nomeados pelo presidente da República, enquanto no estado de Santa Catarina há essa distinção indicada na aula. Os conselheiros, os auditórias e os membros do Ministério Público de Contas possuem prazo de 30 dias a partir da publicação do ato de nomeação no Diário Oficial do Estado para posse e exercício no cargo. Esse prazo pode ser prorrogado por igual período, mediante requerimento do interessado. No regimento interno, a prorrogação do prazo de posse é de no máximo mais 30 dias, mediante solicitação escrita deferida pelo presidente do tribunal. Os conselheiros ocupam cargo público vitalício. Eles não são servidores efetivos comuns e não são ocupantes de cargo comissionado. A vitaliciedade significa que não podem perder o cargo senão por sentença judicial transitada em julgado. Os conselheiros têm os mesmos direitos, garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos desembargadores do Tribunal de Justiça. Somente poderão aposentar-se com as vantagens do cargo quando o tiverem exercido efetivamente por mais de 5 anos. As garantias e prerrogativas dos conselheiros são vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídio, observadas as regras constitucionais de remuneração. A vitaliciedade protege contra a perda do cargo sem sentença judicial transitada em julgado. A inamovibilidade impede remoção indevida. A irredutibilidade protege o valor do subsídio, respeitadas as regras constitucionais. Os conselheiros têm direito a férias anuais de 60 dias. Cada período de 30 dias de férias pode ser usufruído em até 3 etapas. Uma etapa não pode ser inferior a 14 dias corridos, e as demais não podem ser inferiores a 5 dias corridos cada uma. Não podem usufruir férias ao mesmo tempo o presidente e o vice-presidente do tribunal. Também não podem usufruir férias ao mesmo tempo mais de 2 conselheiros, salvo no período de recesso do tribunal ou em caso excepcional apreciado pelo plenário.
As férias podem ser interrompidas a qualquer tempo por necessidade do serviço. As vedações aplicáveis aos conselheiros são muito importantes para a prova. É vedado exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma função de magistério. É vedado exercer cargo técnico ou de direção de sociedade civil, associação ou fundação, de qualquer natureza ou finalidade, salvo em associação de classe e sem remuneração. É vedado exercer comissão, remunerada ou não, inclusive em órgãos de controle da administração direta ou indireta, ou em concessionária de serviço público. É vedado exercer profissão liberal, emprego particular, comércio ou participar de sociedade comercial, salvo como acionista ou cotista sem ingerência. É vedado celebrar contrato com pessoa jurídica de direito público, empresa pública, sociedade de economia mista e suas controladas, fundação pública, sociedade instituída e mantida pelo poder público ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a normas uniformes para todo e qualquer contratante. É vedado dedicar-se à atividade político-partidária. É vedado manifestar, por qualquer meio de comunicação, opinião sobre processo pendente de julgamento, seu ou de outra pessoa, ou emitir juízo depreciativo sobre despachos, votos ou sentenças de órgãos judiciais, ressalvada a crítica nos autos, em obras técnicas ou no exercício do magistério. A exceção do magistério é muito cobrável. O conselheiro pode exercer uma função de magistério. A exceção do contrato com cláusulas uniformes também é importante. Um conselheiro pode contratar serviço público de energia elétrica, por exemplo, porque se trata de contrato com regras uniformes aplicáveis a qualquer usuário. Também é vedado ao conselheiro intervir em processo de interesse próprio, de cônjuge ou de parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o segundo grau. Essa regra trata de impedimento em processo específico. Há também incompatibilidade por parentesco no cargo de conselheiro. Não podem ocupar simultaneamente cargos de conselheiro parentes consanguíneos ou afins, na linha reta ou na colateral, até o terceiro grau. A diferença entre segundo grau e terceiro grau é uma pegadinha relevante. A intervenção em processo envolve interesse próprio, cônjuge ou parente até o segundo grau. A ocupação simultânea de cargos de conselheiro é vedada para parentes até o terceiro grau. Se ocorrer incompatibilidade por parentesco antes da posse, resolve-se contra o último nomeado ou contra o mais moço, se nomeados na mesma data. Se a incompatibilidade aparecer depois da posse, resolve-se contra quem lhe deu causa. Se for imputável a ambos, resolve-se contra quem tiver menos tempo de exercício no tribunal. A antiguidade dos conselheiros é definida pela posse, pela nomeação e pela idade, nessa ordem. Primeiro verifica-se quem tomou posse antes. Se a posse ocorreu na mesma data, verifica-se quem foi nomeado antes. Se também houver empate na nomeação, o mais velho é considerado mais antigo. Esse critério pode ser explorado em questão objetiva. Os conselheiros, em ausências por licença, férias ou outro afastamento legal, são substituídos por auditórias, mediante convocação do presidente do tribunal, por ordem de antiguidade no cargo ou pela maior idade em caso de idêntica antiguidade. Em síntese falada, os conselheiros são 7, 3 são escolhidos pelo governador com aprovação da Assembleia Legislativa e 4 são escolhidos pela Assembleia Legislativa. Os indicados pelo governador são nomeados pelo governador e os escolhidos pela Assembleia Legislativa são nomeados pelo presidente do tribunal. O prazo para posse e exercício é de 30 dias, prorrogável por mais 30. Os direitos, garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens são os mesmos dos desembargadores do Tribunal de Justiça. As garantias são vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídio. As férias são de 60 dias anuais. As principais vedações envolvem outro cargo salvo magistério, atividade político-partidária, profissão liberal, emprego particular, direção remunerada de entidade e contrato com entidade pública salvo normas uniformes. A incompatibilidade simultânea por parentesco alcança parentes até terceiro grau, a antiguidade segue posse, nomeação e idade. Auditórias ou conselheiros substitutos. O Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina possui 5 auditórias, também chamados de conselheiros substitutos. A aula esclarece que, embora a Resolução 300 de 2026 tenha reforçado a troca terminológica de auditor para conselheiro substituto, para a prova o candidato não deve se preocupar com a nomenclatura, pois as duas expressões podem aparecer. O auditor é uma espécie de magistrado das contas, atuando dentro do Tribunal de Contas. Ele pode presidir a instrução e relatar processos. Também pode substituir conselheiro quando convocado pelo presidente do tribunal. Os auditórias são nomeados pelo governador do estado de Santa Catarina. O provimento depende de concurso público de provas e títulos promovido e homologado pelo tribunal. Devem ser bacharéis em direito, economia, administração ou contabilidade. A nomeação observa a ordem de classificação. Embora o provimento dependa de concurso público, o auditor não ocupa cargo efetivo comum. Ele ocupa cargo vitalício. Após 3 anos de exercício e aprovação no estágio probatório, somente perderá o cargo por sentença judicial transitada em julgado. Antes da aquisição da vitaliciedade, poderá perder o cargo por deliberação do Tribunal de Contas, assegurados o contraditório e a ampla defesa. Quanto às garantias, prerrogativas, impedimentos e vencimentos, há 2 situações. No exercício regular das atribuições do cargo, o auditor tem as mesmas garantias e impedimentos de juiz de direito de última instância.
Quando está em substituição a conselheiro, tem as mesmas garantias, impedimentos e vencimentos do titular e goza, no plenário, dos direitos e prerrogativas assegurados ao conselheiro substituído. O auditor não pode votar nem ser votado na eleição para presidente e vice-presidente do tribunal. A aula observa que, em verdade, ele não vota nem é votado nas eleições como um todo, embora o regimento cite expressamente presidente e vice-presidente. Os auditórias substituem conselheiros em 4 situações principais. A primeira ocorre em caso de vacância do cargo de conselheiro, até novo provimento. A segunda ocorre em ausências do conselheiro por licença, férias ou outro afastamento legal. A terceira ocorre para efeito de quórum, nos casos de impedimento e suspeição do titular. A quarta ocorre em caso de falta eventual ou impossibilidade de permanência do titular na sessão. A substituição deve durar todo o período do afastamento do conselheiro. Se o auditor estiver em substituição e tiver uma ausência por licença, férias ou outro afastamento legal, mantém as vantagens da substituição durante esse período. As atribuições do auditor incluem exercer as funções inerentes ao cargo de conselheiro em caso de vacância, até novo provimento, quando convocado. Também incluem substituir conselheiros em suas ausências e quando os titulares comunicarem impossibilidade de permanência na sessão, para fins de relatar processos dos titulares. O auditor atua em caráter permanente junto ao plenário e à Câmara para a qual for designado, presidindo a instrução dos processos que lhe forem distribuídos e relatando-os com proposta de decisão por escrito, a ser votada pelos membros do colegiado. Quando o auditor não está substituindo o conselheiro, ele relata processos e apresenta proposta de decisão, mas não tem poder de voto. Ele participa da discussão, propõe a decisão, mas quem vota são os conselheiros. Quando o auditor é convocado para substituir conselheiro, o seu voto é contabilizado. Aos auditórias aplicam-se as mesmas vedações dos conselheiros. Esta informação é muito importante porque a banca pode tentar criar regime próprio menos rigoroso para o auditor. Em síntese falada, os auditórias são 5, são nomeados pelo governador, ingressam por concurso público de provas e títulos, devem ser bacharéis em direito, economia, administração ou contabilidade, ocupam cargo vitalício, adquirem vitaliciedade após 3 anos, têm garantias de juiz de direito de última entrância no exercício regular, têm garantias e impedimentos do conselheiro quando o substituem, podem substituir conselheiro em vacância, ausência, impedimento, suspeição, falta eventual ou impossibilidade de permanência na sessão, presidem a instrução de processos, apresentam proposta de decisão quando não estão em substituição e votam apenas quando estão substituindo o conselheiro. Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, também chamado de Ministério Público de Contas, não se confunde com o Ministério Público Comum. Seus membros não são vinculados ao Procurador-Geral da República e o órgão não compõe a estrutura do Ministério Público da União nem do Ministério Público Comum dos Estados. O Supremo Tribunal Federal já afirmou que o Ministério Público de Contas possui fisionomia institucional própria em relação ao Ministério Público Comum, no sentido de que não se confunde com ele. Porém, o próprio Supremo também afirmou, em outro contexto, que o Ministério Público de Contas não possui fisionomia institucional própria em relação ao Tribunal de Contas, pois está na intimidade estrutural das Cortes de Contas. Essa aparente contradição deve ser compreendida pelo contexto. Em relação ao Ministério Público Comum, o Ministério Público de Contas é distinto. Em relação ao Tribunal de Contas, ele está estruturalmente vinculado à Corte de Contas, sem autonomia administrativa e orçamentária própria. A Constituição Federal, no artigo 130, estabelece que aos membros do Ministério Público junto aos tribunais de contas aplicam-se as disposições pertinentes a direitos, vedações e forma de investidura previstas para os membros do Ministério Público Comum. O Ministério Público de Contas é regido pelos princípios institucionais da unidade, indivisibilidade e independência funcional. Unidade significa que o órgão é uma instituição única. Indivisibilidade significa que seus membros podem atuar em nome da instituição, dentro das regras aplicáveis. Independência funcional significa que o membro atua com liberdade jurídica no exercício de suas funções, sem subordinação funcional ao presidente do tribunal quanto ao conteúdo de sua manifestação. O Ministério Público de Contas não possui personalidade jurídica própria. Também não possui capacidade processual genérica. Não cabe ao Ministério Público de Contas atuar fora de suas atribuições no âmbito dos tribunais de contas, por exemplo para mover ação de improbidade administrativa. A aula destaca a tese relevante de repercussão geral segundo a qual o Ministério Público de Contas não tem legitimidade para impetrar mandado de segurança em face de acórdão do Tribunal de Contas perante o qual atua. No julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 5.254 do Pará, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que é inconstitucional norma estadual que confira autonomia administrativa e orçamentária ao Ministério Público Estadual junto ao Tribunal de Contas. A independência funcional dos membros é assegurada, assim como os meios necessários ao desempenho da função, mas o orçamento e a estrutura administrativa são vinculados ao Tribunal de Contas. No Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, o órgão ministerial é composto por um procurador-geral, um procurador-geral adjunto, um procurador-corregedor e 2 procuradores. Portanto, são 5 membros, todos bacharéis em direito. O ingresso na carreira de procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas ocorre por concurso público de provas e títulos, com participação da Ordem dos Advogados do Brasil em sua realização, observada a ordem de classificação.
O concurso deve ser específico, não podendo ser aproveitado concurso do Ministério Público Comum. O Procurador-Geral é nomeado pelo Governador do Estado. Ele é escolhido dentre os procuradores integrantes da carreira, observados os mesmos requisitos exigidos para o cargo de conselheiro. Os membros do Ministério Público de Contas formam lista tríplice dentre os procuradores para a escolha do Procurador-Geral. O mandato é de 2 anos, permitida uma recondução. O Procurador-Geral possui direitos, vantagens e prerrogativas semelhantes aos do conselheiro, com a ressalva feita na lei orgânica quanto à vitaliciedade e ao tratamento protocolar correspondente. A aula observa que essa ressalva é estranha, porque procuradores de contas também gozam de vitaliciedade. O Procurador-Geral Adjunto é nomeado pelo Presidente do Tribunal de Contas, por indicação do Procurador-Geral, dentre os membros do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. Em caso de vacância, impedimento ou ausência do Procurador-Geral por licença, férias ou outro afastamento legal, ele é substituído pelo Procurador-Geral Adjunto. Na ausência deste, é substituído pelos procuradores, observados os critérios de antiguidade no cargo e maioridade, com vencimentos do cargo exercido durante a substituição. Aos membros do Ministério Público de Contas aplicam-se as regras pertinentes a direitos, vedações e forma de investidura previstas na Constituição Federal e na Constituição do Estado de Santa Catarina. Os procuradores do Ministério Público de Contas fazem jus a subsídio equivalente ao de conselheiro. As competências do Ministério Público de Contas, em especial do Procurador-Geral, giram em torno da guarda da lei e da fiscalização de sua execução. Compete ao Procurador-Geral promover a defesa da ordem jurídica, requerendo perante o Tribunal medidas de interesse da Justiça, da Administração e do Erário. Compete comparecer às sessões e dizer o direito, oralmente ou por escrito, em todos os processos sujeitos à deliberação do Tribunal, exceto os relativos à matéria administrativa do próprio Tribunal. A manifestação por escrito é obrigatória nos processos de tomada ou prestação de contas, fiscalização de atos e contratos e apreciação de atos de admissão de pessoal e concessões de aposentadorias, reformas e pensões. Também compete ao Procurador-Geral promover, junto à Procuradoria-Geral do Estado ou, conforme o caso, perante dirigentes de entidades jurisdicionadas, as medidas necessárias ao arresto de bens e à execução da decisão definitiva. Essa expressão promover deve ser entendida com cuidado. O Ministério Público de Contas não executa judicialmente as decisões do Tribunal de Contas. A execução compete à Procuradoria competente, por exemplo, à Procuradoria-Geral do Estado quando se tratar de recursos estaduais. O Ministério Público de Contas fornece subsídios, remete peças, orienta e coopera, mas não ajuiza a ação de execução do título. A aula menciona que o Supremo Tribunal Federal validou essa lógica no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 7.549 de Santa Catarina. O Procurador-Geral também pode interpor os recursos permitidos em lei perante o próprio Tribunal de Contas. O Procurador-Geral Adjunto e os procuradores podem exercer, por delegação do Procurador-Geral, as funções atribuídas a ele. A Corregedoria-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas é órgão orientador e fiscalizador das atividades funcionais e da conduta dos membros do Ministério Público de Contas. Ela é exercida pelo Procurador-Corregedor, eleito pelos integrantes da carreira e nomeado pelo Presidente do Tribunal de Contas para mandato de 2 anos, permitida a recondução para um único mandato subsequente. O mandato do Procurador-Corregedor coincide com o mandato do Procurador-Geral. O Ministério Público de Contas conta com apoio administrativo e de pessoal do quadro do Tribunal de Contas, organizado na forma da lei. Aos servidores da Procuradoria-Geral junto ao Tribunal de Contas é atribuído o mesmo piso de vencimento fixado para os servidores do Tribunal de Contas do Estado. Para a Fundação Getúlio Vargas, as principais pegadinhas são estas. O Ministério Público de Contas não faz parte do Ministério Público Comum. O Ministério Público de Contas não possui autonomia administrativa e orçamentária própria. Seus membros possuem independência funcional. O Procurador-Geral é nomeado pelo governador, não pelo presidente do tribunal. A lista tríplice é elaborada pelos membros do Ministério Público de Contas e encaminhada ao governador pelo presidente do tribunal. O mandato do Procurador-Geral é de 2 anos, com uma recondução permitida. O Procurador-Geral Adjunto é nomeado pelo presidente do tribunal, por indicação do Procurador-Geral. O Procurador-Corregedor é eleito pela carreira, nomeado pelo presidente do tribunal e tem mandato coincidente com o do Procurador-Geral. O Ministério Público de Contas pode recorrer no tribunal, mas não executa judicialmente as decisões da Corte. Órgãos auxiliares do Tribunal de Contas. Os órgãos auxiliares compõem os serviços auxiliares do Tribunal de Contas. Eles são integrados por servidores do quadro de pessoal do tribunal e compreendem órgãos de controle, órgãos de consultoria e controle, órgãos de assessoria e órgãos de apoio técnico e administrativo. Os órgãos auxiliares são a estrutura que permite ao tribunal exercer sua missão. Os servidores elaboram instruções, relatórios, pareceres, análises, auditorias, inspeções, diligências e demais atos de suporte técnico e administrativo. A estrutura e as atribuições desses órgãos são definidas em ato específico. O regimento prevê que cargos de provimento em comissão dos órgãos de controle e consultoria integrantes da estrutura devem ser providos por servidores efetivos do quadro de pessoal do tribunal. A finalidade é proteger a autonomia das carreiras de controle externo e preservar a independência técnica. Os servidores que desempenham funções específicas de controle externo possuem obrigações especiais. Devem manter, no desempenho das tarefas, atitude de independência, serenidade e imparcialidade.
Devem representar a chefia imediata contra responsáveis por órgãos e entidades sob fiscalização quando houver sonegação de processo, documento ou informação, ou quando houver obstrução ao livre exercício das inspeções e auditorias determinadas. Devem guardar sigilo sobre dados e informações obtidos em razão das funções, utilizando-os exclusivamente para a elaboração de pareceres e relatórios destinados à chefia imediata. Os servidores que desempenham funções de auditoria, inspeção e diligência possuem prerrogativas. Têm livre ingresso em órgãos e entidades sujeitos à jurisdição do tribunal. Têm acesso a todos os documentos e informações necessários ao trabalho. Têm competência para requerer informações e documentos necessários à instrução de processos e relatórios cujo exame esteja expressamente sob sua responsabilidade por determinação da chefia imediata. Também existem vedações. É vedado ao servidor do tribunal prestar serviços particulares de consultoria ou assessoria a órgãos ou entidades sujeitos à jurisdição do tribunal. Também é vedado promover, ainda que indiretamente, a defesa de administradores e responsáveis por dinheiro, bens e valores da administração direta e indireta, incluindo fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo poder público do Estado e dos municípios. Em forma de transcript das tabelas, os órgãos auxiliares são formados por órgãos de controle, consultoria e controle, assessoria e apoio técnico e administrativo. Suas obrigações incluem independência, serenidade, imparcialidade, representação à chefia em caso de sonegação ou obstrução e guarda de sigilo. Suas prerrogativas incluem livre ingresso nos órgãos fiscalizados, acesso a documentos e informações e competência para requerer elementos necessários à instrução. Suas vedações incluem consultoria particular ao jurisdicionado e defesa de administradores ou responsáveis por bens, dinheiros e valores públicos. Mapa mental falado da aula inteira para memorizar a aula. Pense no Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina como uma corte formada tecnicamente por 7 conselheiros. Ao redor desses conselheiros existe uma estrutura organizacional. Essa estrutura tem órgãos deliberativos, que são plenário e câmaras, órgãos de administração superior, que são presidência, vice-presidência e corregedoria geral, órgão especial, que é o corpo de auditórias, e órgãos auxiliares, que são as unidades técnicas, de controle, consultoria, assessoria e apoio. O plenário é o centro das grandes decisões. Ele cuida das competências mais relevantes, da uniformização, dos atos normativos, das súmulas, dos incidentes de inconstitucionalidade, das listas tríplices para conselheiro, da eleição da direção e das matérias estratégicas de orçamento e planejamento. As câmaras são órgãos fracionários. Cada câmara tem 3 conselheiros. O presidente do tribunal não participa das câmaras. A primeira câmara é presidida pelo vice-presidente. A segunda câmara é presidida pelo corregedor-geral. As câmaras tratam de matérias como contas em situações específicas, auditorias, inspeções, atos de pessoal, benefícios e recursos contra suas próprias decisões. A presidência dirige e representa o tribunal. O presidente tem muitas atribuições administrativas, processuais e institucionais. Algumas são delegáveis. Em urgência, pode decidir matéria administrativa do plenário, mas deve submeter à homologação em até 8 dias. O vice-presidente substitui o presidente, preside da primeira câmara e pode suceder o presidente se a vacância ocorrer nos últimos 60 dias do mandato. O corregedor-geral cuida de correição, inspeção, disciplina, processos administrativos disciplinares, reclamações, controle interno e relatório anual. A eleição da direção ocorre na segunda quinzena de setembro, exige quórum de 5 conselheiros titulares, envolve apenas conselheiros titulares, segue a ordem presidente, vice-presidente e corregedor-geral, tem mandato de 2 anos e admite uma reeleição por igual período. A posse ocorre na primeira quinzena de fevereiro seguinte. Em vacância, a eleição em até 15 dias, salvo vacância do presidente nos 60 dias finais, quando o vice-presidente assume. Os conselheiros são 7. 4 são escolhidos pela Assembleia Legislativa. 3 são escolhidos pelo governador com aprovação da Assembleia Legislativa. Entre os 3 do governador, há um de livre escolha e 2 oriundos alternadamente de auditórias e de membros do Ministério Público de Contas, indicados em lista tríplice pelo tribunal. Os escolhidos pelo governador são nomeados pelo governador. Os escolhidos pela Assembleia Legislativa são nomeados pelo presidente do tribunal. Os conselheiros têm vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídio. Têm férias de 60 dias. Suas vedações incluem atividade político-partidária, outro cargo salvo magistério, profissão liberal, emprego particular, ingerência em sociedade comercial e contrato com entidade pública salvo normas uniformes. Os auditórias são 5, nomeados pelo governador, aprovados em concurso público de provas e títulos e bacharéis em Direito, Economia, Administração ou Contabilidade. Tem cargo vitalício após 3 anos. No exercício regular, possuem garantias de juiz de direito de última instância. Quando substituem conselheiro, possuem garantias, impedimentos e vencimentos do titular. Quando não substituem, propõem decisão, mas não votam. Quando substituem, votam. O Ministério Público de Contas funciona junto ao Tribunal, mas não integra o Ministério Público Comum. Não possui autonomia administrativa e orçamentária própria, mas seus membros possuem independência funcional. No Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, há 5 membros. O Procurador-Geral é escolhido em lista tríplice elaborada pela carreira, encaminhada ao governador pelo presidente do tribunal, e é nomeado pelo governador para mandato de 2 anos, com uma recondução.
O Procurador-Geral Adjunto é nomeado pelo Presidente do Tribunal por indicação do Procurador-Geral. O Procurador-Corregedor é eleito pela carreira e nomeado pelo Presidente do Tribunal. O Ministério Público de Contas é fiscal da lei, emite pareceres, participa das sessões, requer medidas, recorre no tribunal e coopera com a Procuradoria competente para viabilizar a execução das decisões, mas não ajuiza a ação de execução. Os órgãos auxiliares são a base técnica e administrativa. Seus servidores devem agir com independência, serenidade, imparcialidade e sigilo. Possuem livre ingresso e acesso a documentos quando desempenham auditorias, inspeções e diligências. Não podem prestar consultoria particular a jurisdicionados nem defender administradores e responsáveis por bens e valores públicos. Pegadinhas prováveis para a Fundação Getúlio Vargas. A primeira pegadinha é afirmar que o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina é composto por mais de 7 conselheiros, ou que auditórias e membros do Ministério Público de Contas compõem o tribunal como julgadores. O correto é que o tribunal, em sentido técnico, é composto por 7 conselheiros. A segunda pegadinha é confundir estrutura organizacional com composição do tribunal. A estrutura inclui plenário, câmaras, presidência, vice-presidência, corregedoria-geral, corpo de auditórias e órgãos auxiliares, além do Ministério Público de Contas funcionando junto ao tribunal. A composição técnica do tribunal é de 7 conselheiros. A terceira pegadinha é dizer que o Ministério Público de Contas possui autonomia administrativa e orçamentária. O correto é que não possui essa autonomia própria, embora seus membros tenham independência funcional e o Tribunal de Contas deva fornecer meios para seu funcionamento. A quarta pegadinha é trocar as presidências das câmaras. A primeira Câmara é presidida pelo vice-presidente. A segunda Câmara é presidida pelo corregedor-geral. O presidente do tribunal não participa das câmaras. A quinta pegadinha é dizer que as câmaras têm 4 conselheiros ou que todos os 7 conselheiros participam delas. Cada câmara tem 3 conselheiros, e o presidente do tribunal fica fora das câmaras. A sexta pegadinha é trocar o mês da eleição da direção. A eleição ordinária ocorre na segunda quinzena de setembro, não em dezembro. A posse ocorre na primeira quinzena de fevereiro seguinte. A sétima pegadinha é permitir que auditórias votem na eleição da direção. Apenas conselheiros titulares votam, mesmo que auditórias estejam substituindo conselheiros. A oitava pegadinha é afirmar que, em toda vacância do presidente, o vice-presidente assume definitivamente. A regra é nova eleição para mandato tampão. A exceção é a vacância nos 60 dias anteriores ao término do mandato, quando o vice-presidente assume pelo período restante. A nona pegadinha é trocar a idade máxima dos conselheiros. A aula orienta a guardar menos de 70 anos, em razão da Emenda Constitucional 122 de 2022 e da simetria com o Tribunal de Contas da União. A 10ª pegadinha é confundir a nomeação dos conselheiros. Os escolhidos pelo governador são nomeados pelo governador. Os escolhidos pela Assembleia Legislativa são nomeados pelo presidente do tribunal. A 11ª pegadinha é errar a proporção de escolha dos conselheiros. 4 são escolhidos pela Assembleia Legislativa. 3 são escolhidos pelo governador, com aprovação da Assembleia Legislativa. Entre os 3 do governador, 1 é livre escolha e 2 vêm das listas de auditórias e Ministério Público de Contas. A 12ª pegadinha é confundir incompatibilidade por parentesco com impedimento processual. Para ocupar simultaneamente cargos de conselheiro, a vedação alcança parentes até 3º grau. Para intervir em processo de interesse próprio, de cônjuge ou parente, a vedação mencionada na aula alcança até 2º grau. A 13ª pegadinha é inverter a antiguidade dos conselheiros. A ordem é posse, depois nomeação, depois idade. A 14ª pegadinha é afirmar que conselheiro pode exercer atividade político-partidária ou profissão liberal. Não pode. A exceção relevante é uma função de magistério. A 15ª pegadinha é dizer que o auditor, no exercício regular, tem garantias de desembargador ou de conselheiro. O correto é que, no exercício regular, tem garantias e impedimentos de juiz de direito de última instância. Quando substitui conselheiro, aí sim tem as garantias, impedimentos e vencimentos do titular. A 16ª pegadinha é dizer que o auditor sempre vota. Quando não está substituindo conselheiro, ele apresenta proposta de decisão, mas não vota. Quando está substituindo conselheiro, seu voto é contabilizado. A 17ª pegadinha é afirmar que o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas é nomeado pelo presidente do tribunal. O correto é que o Procurador-Geral é nomeado pelo governador. O presidente do tribunal nomeia o Procurador-Geral Adjunto e o Procurador-Corregedor, conforme as regras específicas. A 18ª pegadinha é afirmar que o mandato do Procurador-Geral não admite recondução. O correto é mandato de 2 anos, permitida uma recondução. A 19ª pegadinha é dizer que o Ministério Público de Contas pode ajuizar a execução judicial das decisões do tribunal. O correto é que ele coopera com a Procuradoria competente, fornecendo subsídios e promovendo medidas preparatórias, mas não ajuiza a execução. A 20ª pegadinha é afirmar que servidores do tribunal podem prestar consultoria privada a jurisdicionados. Essa conduta é vedada. Fechamento para revisão de véspera. Na revisão final, leia este resumo procurando responder mentalmente as 5 perguntas. Quem compõe o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina? A resposta é 7 conselheiros. Como se organiza a estrutura do tribunal?
A resposta envolve plenário, câmaras, presidência, vice-presidência, corregedoria-geral, corpo de auditórias e órgãos auxiliares, com o Ministério Público de Contas funcionando junto ao tribunal. Quem decide as grandes matérias? A resposta é o plenário. Quem julga matérias fracionadas e específicas? A resposta são as câmaras. Quem dirige o tribunal? A resposta é o presidente, substituído pelo vice-presidente e depois pelo corregedor-geral. Depois, rivais os números. 7 conselheiros. 5 auditórias. 5 membros do Ministério Público de Contas. 3 conselheiros escolhidos pelo governador, com aprovação da Assembleia Legislativa. 4 escolhidos pela Assembleia Legislativa. 3 conselheiros por Câmara. 2 anos de mandato para presidente, vice-presidente e corregedor-geral. Uma reeleição permitida. Eleição na segunda quinzena de setembro. Posse na primeira quinzena de fevereiro. Quórum mínimo de 5 conselheiros titulares. Vacância com eleição em até 15 dias. Exceção dos 60 dias finais para sucessão pelo vice-presidente. 30 dias para posse e exercício, prorrogáveis por mais 30. 60 dias de férias anuais para conselheiros. 3 anos para vitaliciedade do auditor. Terceiro grau para incompatibilidade simultânea de parentes no cargo de conselheiro. Por fim, memorais as frases de prova. O tribunal é composto por 7 conselheiros. O presidente do tribunal não participa das câmaras. A primeira câmara é presidida pelo vice-presidente. A segunda câmara é presidida pelo corregedor-geral. O Ministério Público de Contas não integra o Ministério Público Comum. O Ministério Público de Contas não possui autonomia administrativa e orçamentária própria, mas seus membros possuem independência funcional. O auditor só vota quando substitui conselheiro. O conselheiro pode exercer uma função de magistério, mas não pode dedicar-se à atividade político-partidária. O Procurador-Geral do Ministério Público de Contas é nomeado pelo governador, a partir de lista tríplice formada pelos membros da carreira, com mandato de 2 anos e uma recondução permitida.